Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da NTT Data. Eu sou Daniel Giraldelli, diretor de Hyper Automation. Eu sou um homem branco, cabelo castanho, estou usando óculos, camisa azul listrada. E hoje nós vamos discutir sobre a orquestração de força de trabalho híbrida. E para isso eu trouxe o Bruno, da Blue Prism, nosso parceiro de longa data, e a Dani Benjamin, do nosso time de EAPS, que vão contribuir com este podcast incrível. Bruno, se apresente, por favor. Fala, Daniel, obrigado pelo convite. Fala, galera. Sou Bruno Bezerra, diretor comercial da SC Blue Prism. Sou um homem branco de 38 anos, um pouco grisalho. Hoje estou usando um terno azul com uma camisa branca. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela, sou executiva aqui da NTT, responsável pela área de EAPS, de aplicações, serviços e aplicações dentro do setor de utilities. E sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, na altura dos ombros. Hoje eu tô com uma camisa branca e um blazer branco. Legal. Então vamos dar início às nossas discussões aqui. Eu quero começar trazendo assuntos interessantes para o mercado hoje, quando a gente fala de automações, né, Bruno? E aí o que a gente vê hoje é que o conceito de equipe mudou muito, né? Então hoje a gente tem que orquestrar talentos humanos, os robôs do nosso antigo RPA, né? E a inteligência artificial. E aí como que a gente garante que essa engrenagem vai trazer um ROI para o nosso cliente, tá? Como que a Blue Prism hoje está tratando este tema, né? O que que ela traz de ferramentas, o que que ela tem ajudado os clientes a fazer, né? E a conseguir lidar com essa situação nesta orquestração dificílima, né? Não é Sim. nada fácil. Bom, acho que a gente está algum um bom tempo já trabalhando com automação, né, Daniel? A gente sabe que muitas vezes o mercado ele acelera um pouco nas nomenclaturas, mas de fato as coisas demoram um pouco para acontecer, né? E parece que eu tô vendo agora realmente a hiperautomação acontecendo de fato, né, na Uhum. prática. E vem embarcada de vários desafios. Eu acho que esse desafio é um dos maiores hoje em dia, né? Como que você vai orquestrar todo esse ecossistema? Pessoas, trabalhadores digitais, que seriam as automações, Uhum. agentes, né? Tudo num ambiente só, no ecossistema. Então, eu entendo que hoje de fato, teve um boom muito grande de agentes, né? Uhum. Mas muita força isolada. Então você tinha ali algo de IA isolado em um processo, depois você tinha uma pessoa executando outra atividade, um RPA extraindo alguma informação e as coisas não se conectam. Então, de fato, hoje o desafio é como que a gente vai orquestrar tudo isso para que você tenha a gestão do que está acontecendo, para que você tome ali as ações necessárias, né? Uhum. E aí a Blueprint ela tem um foco muito grande na integração do todo, né? Então, até olhando para o nosso tipo de serviço, que vai de tecnologia a uma prestação de serviço também, Uhum. faz muito sentido estar tudo organizado, né? E aí esse convite caiu num momento muito interessante, que agora em abril a gente está fazendo o lançamento da nossa plataforma de orquestração agêntica, que é o WorkHQ, onde de fato é para resolver essa dor dos clientes, que cada vez mais tá contundente aí, afetando todo mundo, sem as empresas conseguirem entregar o ROI Uhum. necessário, né? Que de fato é isso, como que a gente orquestra de uma forma fácil o início do processo até o final, independente de quem são os agentes ali dentro desse processo, sendo um agente de automação, sendo um agente de IA ou uma pessoa que ainda faz parte do processo. Então, realmente, a gente está indo nesse caminho. A gente tem esse lançamento dia 28 de abril, né? Legal. Mas já faz um bom tempo que a gente vem trabalhando com BPM, orquestração, Uhum. e agora vem com essa plataforma realmente que está colocando junto, inclusive, a parte de agentes, Legal. né? Legal. Dani, como é que você tem aí no setor de energia, principalmente, como é que você tem visto essa, esse, digamos, essa dança, né, entre esses três pilares, né? Então a gente tem um ponto de vista o humano que está na equipe, a gente tem os robôs que fazem as automações e a IA. Como é que os clientes estão vendo isso aí? Que a gente vê muito, dentro dos nossos serviços, dentro dos clientes que a gente tem atuado, como o Bruno comentou, né, a gente ainda tem algumas ações isoladas, e eu acho que o grande segredo é a gente conseguir trazer, esses 3 pilares para uma entrega eficiente para o cliente. Então o que a gente Uhum. precisa é realmente mostrar
trabalhar nesse processo para não simplesmente apresentar uma automação de processo, mas a gente gerar o que o cliente espera, que é a produtividade, que é o resultado lá na ponta, que é ele conseguir ter visibilidade de uma forma muito mais ágil e talvez com a efetiva informação que ele precise, sem depender de tantos passos. Então, quando a gente junta esses 3 pilares, eu acho que é isso que o cliente tem buscado. E o que a gente ainda tem, né, estamos evoluindo, eu acho que a gente já tem trazido muita informação interessante, é realmente conseguir trazer isso como um produto, como um serviço de entrega Legal. final para cada um desses Eu clientes. acho que vocês dois comentaram muito sobre o ROI, né? E aí eu tenho uma visão, né, sobre o ROI, quando a gente falava lá atrás, Bruno, velho de guerra já em automação, sabe que a gente media muito o ROI antes por saving de horas, saving de FTS. O que hoje isso não se sustenta mais quando a gente fala de hyper automation, né, de hiperautomação, que é onde a gente engloba várias tecnologias para que eu tenha uma autonomia na minha operação, na minha automação. O que você, Bruno, e depois você, Dani, estão vendo aí que as empresas, quais são os critérios que eles estão adotando como um ROI? A NTT traz uma visão de que ela precisa entregar um ROI para os nossos clientes, como implementação de serviço de TI, onde eu vou reduzir os custos da operação ou aumentar a receita, né? Que esses são os principais pilares que nós trabalhamos aqui. Como é que a Blue Prism aborda esse tema? E aí você E quais tocou. as ferramentas, desculpa te cortar, mas quais as ferramentas a Blue Prism tem também para ajudar o cliente a acompanhar a evolução do seu ROI? Uhum. E aí talvez você tocou numa ferida que é essa de hoje em dia, que é o ROI. A gente tem passado por vários clientes, várias empresas aí, que realmente você tem um programa de automação, mas que você acaba não medindo nada, né? Você não acaba Perfeito. demonstrando resultado. Qual que é o perigo disso, o risco, né? Chega um CFO novo nessa empresa que não tem um histórico, por exemplo, do que você fez há muito tempo, e ele, pô, o que o CFO quer fazer? Ele quer fazer o nome dele chegando na empresa. Então ele vai reduzir custo, vai, né, melhorar tudo isso. Primeira linha que ele vê, que vai estar num dos rankings mais altos ali de despesa, time de automação, Nossa, mas Licenciamento, né? licenciamento, por que estou pagando milhões de reais nesse negócio aqui? Porque não tem uma contrapartida mostrando Exato. quanto que aquele $1 está te trazendo de retorno. Então, e aí, de novo, assim, eu fui ex-cliente da Bupisa, fui o segundo cliente da Bupisa aqui no Brasil, né? Vim de uma empresa de agronegócio. E ali, desde o início, a gente já teve essa cabeça muito focada em mostrar resultado. Mas, claro, no início era muito focado em FTE. Então, a gente talvez teve um boom de início de RPA no Brasil, talvez seja ali um pouco mais pelo mercado asiático, assim, Índia, né? Focado em redução de headcount, de pessoas, mas que a gente começa a fazer reflexões, a gente vem trabalhando com isso há 2, 3 anos, de é melhor você gerar receita ou você diminuir despesa? Claro que você fazer uma redução de despesa é muito importante, né? Mas quando você põe numa balança, você fazer uma automação que vai te aumentar em 1% a sua geração de receita, talvez vai pagar seu programa nos últimos 5 anos que você fez Perfeito. olhando para redução de horas, né? Perfeito. Então, a gente faz uns 3 anos que a gente está muito focado nisso. Acho que há 2, 3 anos atrás eu como cliente ainda, eu tive uma visita do Rodrigo Cid, né? Que era o meu antecessor aqui, e o Andrés Franco, que é nosso VP. E eles fizeram essa provocação comigo quanto cliente. Falei, pô, até quando você vai ficar dentro do CSC? Olhando back-office, olhando essas atividades aí de reduzir horas, né? Foi ali que a gente mudou um pouquinho a história da Bung, assim. A gente começou a olhar para o front da Bung e fazer cada vez mais processos para gerar receita, processo para mudar o ponteiro da companhia, né? E aí, quando eu vim para cá, eu acho que quando você perguntou o que a Blue Prisma tem de ferramenta, acho que vai um pouquinho além de ferramenta, né? A gente tem aumentado o nosso time aqui no Brasil nesse último ano. A gente saiu do Rodrigo praticamente sozinho aqui para um time de 5 pessoas agora que a gente tem, né? E todos que estão no time hoje foram ex-clientes. Por quê? Porque a gente trouxe essa bagagem de dor e de experiência que a gente teve do outro lado. E o desafio que a gente está passando agora, que a gente está conseguindo ter sucesso, é levar os clientes para um novo patamar, principalmente para estar preparado para esse momento de hiperautomação real agora, com os agentes, com tudo. Senão, nenhum CFO vai querer investir em mais coisa, em mais IA,
sendo que você tem os seus RPAs ali que talvez não te trouxeram o retorno que você esperava. Então a gente tem investido muito no capital humano do nosso time, né, Uhum. para preparar os clientes, as empresas, para surfar essa onda de crescimento agora, de fato, com os agentes de IA. Você, Dani, como é que você tem visto isso no mercado de O que a energia? gente, o que a gente costuma trazer é muito a visão do negócio do cliente. Então, Uhum. aonde que está essa dor? Muitas áreas, muitos clientes onde a gente inicia algumas atividades, alguns serviços, a gente vê que naquele momento o foco do cliente está na redução de custo, Uhum. mas não necessariamente esse é o resultado que ele quer. Então, a gente tentando também doutrinar e entender a dor maior do cliente que vai estar, talvez, no crescimento de receita, onde que a gente consegue impactar da melhor forma o resultado desse cliente. Então, é trabalhar nesse movimento de entender a dor, de entender o direcionamento do negócio e a gente surfar isso junto com eles, trazendo a IA, trazendo todos os agentes Uhum. que a gente vem trabalhado junto com a automação e não só uma automação de processos, mas uma melhoria de todo o negócio desse cliente. Então, focando ali no resultado. Legal. Agora eu quero fazer uma pergunta que não está no roteiro aqui para Ih, você, olha que eu lá. acho que eu achei que é importante. Se a gente pegar o universo de clientes que a NTT Data atua, a maioria dos clientes está preocupado em aumentar a receita como prioridade zero ou a redução de custos como prioridade zero. O que, que eles estão Eu preferindo? acho que depende muito do setor onde a gente está atuando diretamente. Energia acho que deve ser diminuir custo, né? Energia, hoje, TI em energia ainda é reduzir custo. Mas a gente sabe que dentro do mercado de energia e com essas mudanças que Uhum. vem pela frente, liberalização de mercado e tudo mais, os clientes do setor de energia vão focar em como ampliar a sua receita dentro da tecnologia, usando a tecnologia Perfeito. como core do teu negócio também. Então, e a gente está preparado para isso. Então, E aí, Daniel, se esse é o permite foco. pegar um Claro. gancho aqui para. Eu acho que esse é nosso papel também, É né? isso. Muitas vezes o cliente ele vem com uma dor para entrar em contato com uma consultoria como a NTT Data, vem com um fornecedor como a Blue Prisma, né? Mas muitas vezes a dor real dele não é a dor que trouxe ele até nós, né? Então acho que o nosso papel como uma senioridade de empresa tá, você tem isso aqui, mas você já olhou para isso? Sabia que você consegue fazer isso também? Então, assim, acho que é muito importante, eu sempre trago essa bagagem de como ex-cliente, né? Então, o Uhum. que é um diferencial para mim quando chega uma consultoria ou um parceiro, né? Que ele realmente agregue valor. Então, ele vai agregar valor não só fazendo o que eu tô pedindo para ele fazer, mas ele mostrando caminhos diferentes que eu nem tô pensando que poderia ser feito, né? Perfeito, perfeito. Sensacional, Bruno. E acho que um ponto que a gente precisa colocar aqui, que você falou, é sobre o COI, né? Quando a gente fala de automação, de processos que vão ser automatizados, e aí entra naquela linha, né? Você comentou do custo do licenciamento. Como que eu defendo o custo de licenciamento para um VP, para um CEO que está entrando agora? E acredito eu, pela experiência que nós temos aqui na NTT, que não há uma forma de se fazer isso sem ter um COI bem estruturado. E aí acho que, pelo que eu tenho andado no mercado há alguns poucos anos, né? Nem toda empresa, mesmo com o RPA ou a hiperautomação já estando consolidada e não sendo uma novidade, isso ainda peca-se muito. Então, acho que tanto a Blue Prism quanto a NTT, né, Dani, nós como serviços aqui, a gente tem falado muito para os nossos clientes sobre o COI, Uhum. né? Como que você está vendo nos clientes que a Blue Prism trabalha aqui no Brasil, como que eles estão lidando com o COI? Ainda é muita burocracia? Ainda existe muita resistência? O que você tem visto aí, meu amigo? Bom, acho que a gente está num momento de revolução, assim, ô Daniel. O que a gente vê que quem não tem um core estruturado tá penando, não tá conseguindo avançar, tá sofrendo várias críticas, cortes, né? E por quê? Porque não tem coisa legal para fazer? Sim, mas porque não tá estruturado, porque não tá organizado, né? Então, quando a gente vai para esse caminho do core, inclusive com a nossa metodologia que chama Room 2, né? Que acho que todos vocês conhecem ali como nossos parceiros, é fundamental. Então, se você não tem um COI muito bem estabelecido, de fato você não consegue mostrar os indicadores do processo automatizando, o que você está entregando de valor. Isso que é o mais importante, é você saber aquilo que você está automatizando, aquilo que você está entregando,
que você saiba quais são os indicadores impactados ali nesse processo, para você de fato colher o resultado positivo dessa implementação, né? Perfeito, perfeito. Eu vou fazer uma outra pergunta do Bruno pro Bruno aqui, como que a Blue Prism está tratando esse movimento agora da inteligência artificial e embarcando isso nos seus produtos e na sua plataforma? E como que isso tem mudado aí nos últimos 24 meses, Bruno? A Blue Prism ela tem uma fundamentação muito sólida, muito forte. Então, o que é muito fácil? Começou a falar de agente, o que é muito fácil fazer? A gente sai soltando um monte de agente aí, funciona, beleza. Uhum. Mas a que preço, né? Então, sempre que a gente começou a olhar para isso, a primeira coisa que a gente fez foi: precisamos garantir a segurança e a governança dos nossos clientes para que comecem a usar IA, comecem a usar os LLMs, né? Mas que a gente garanta a segurança. Que acho que esse é um maior desafio que a gente tem hoje em dia, tem tudo de graça, talvez, um monte de coisa aberta, né? Mas que ninguém garante a segurança de nada. Então, a primeira coisa que a gente fez quando chegou nesse universo, a gente criou uma plataforma que chama AI Gateway, que ele vai fazer toda a segurança e a governança, incluir os guarda-reios, para que um cliente consiga usar um LLM com segurança. Então, ou seja, no final do dia, se você, cliente, né, vai usar algum LLM e você não sabe o que seu funcionário está colocando ali, o que suas automações estão transacionando por ali, se você passa pelo gateway que a gente criou, você tem vários bloqueios e vários guarda-reios ali que vai garantir que seu dado não saia da empresa, algum dado que seja muito importante ele vai ser bloqueado, se você sofra algum ataque, isso também vai ser bloqueado. Então, sempre que vocês ouvirem falar de Blue Prism, a primeira coisa que a gente começa a olhar é segurança. Primeira coisa sempre vai ser segurança e governança, né? Então a gente está indo nesse caminho e, de novo, agora em abril a gente lança o Work HQ, que daí é uma camada superior, que é uma plataforma realmente que envolve a orquestração independente de qual que é o agente, humano, não humano, né? E embarcado nisso, essa parte de IA, garantida essa parte de segurança que eu falei para vocês. Legal, vamos te convidar para um próximo aqui para vocês falarem do produto. Tá bom. Legal. Agora vamos partir aqui para um assunto, né, que seria o valor da entrega. Então eu queria falar aqui, perguntar para Dani, né, como que a gente tem levado, principalmente para os C-levels, né, que essa orquestração entre esses três pilares que a gente comentou, que ela é sustentável, mas não a curto, mas a longo prazo. Como que a NTT Data tem abordado esse assunto, Dani? Acho que um dos primeiros pilares que a gente leva como estratégia é a nossa expertise dentro de IA e trazendo automação junto com isso, junto com todo esse modelo. Então, o Bruno até comentou, né? Tem muitos agentes gratuitos, enfim. Então, é orquestrar isso de uma forma, trazer uma governança em cima disso efetiva, juntando esses, né, humano, IA e automação, e levando, de novo, o valor do negócio. Aonde que o negócio daquele cliente vai se beneficiar com tudo isso. Então, eu acho que a conversa com C-levels, principalmente, é mostrando um pouco da nossa... Um pouco não, né? Mas trazendo toda a robustez que a gente tem em relação à expertise dentro de IA, principalmente, que engloba tudo isso, e direcionando para o negócio do cliente efetivamente, não só como redução de custo, que é a primeira imagem, mas como que a gente amplia o negócio dele de alguma forma. O Bruno, acho que interessante a gente comentar aqui, né? Quando a gente fala da Blue Prism agora com essa mudança na forma de operar aqui dentro do Brasil, sendo comprado pela SSC agora. Compartilha com a gente, cara, alguns cases interessantes. Não precisa aqui, claro, falar nome de cliente, mas onde vocês foram lá cirúrgicos e, olha, a Blue Prism resolveu esse problema nessa operação aqui para o nosso público entender qual é o alcance da plataforma ao escolher a Blue Prism para o seu parque tecnológico. Tem um que é bem recente, que eu ainda não posso falar o nome do cliente, né? Perfeito. Que ainda a gente está caminhando com esse projeto, mas foi um projeto de migração de quase 400 automações em Bar Automate para Blue Prism, né? E aí vai muito nesse caminho que a gente está falando um pouquinho agora de o que é low cost, o que é de graça, tem na máquina de todo mundo, vamos usar, né? E aí esse cliente específico foi para esse caminho, já era cliente nosso também, mas para algumas automações mais robustas tinha Blue Prism,
e começaram a expandir o uso exacerbado aí de Power Automate, por exemplo, dentro da companhia, né? E foi 1 ano, foi 2 anos, e a gente tem um contato muito sólido ali com a liderança dessa companhia, até um dia que ela chegou e falou assim: ó, não dá mais, não aguento mais. Porque nada parava mais de pé, tava uma loucura, não sabia o que tinha desenvolvido, o que tinha em produção, o que não tinha. Todas as áreas perturbando ela, assim, pô, não tá funcionando, tá funcionando. Eu falei assim, ó, não tem como. Se vocês querem que realmente a gente, do tamanho de empresa que eles são, né? Se vocês querem que a gente vá por um caminho de fato produtivo, eu não posso seguir com Power Automate, né? Uhum. E eu não tô aqui para criticar a ferramenta, ô Daniel, longe de mim, que eu já trabalhei com várias ferramentas, mas a gente sabe que tem algumas coisas que são para uso pessoal, para uso ali para você resolver uma dor do seu dia a dia, e tem coisas que são no modelo enterprise, que você está falando de coisas de geração de receita, geração de valor para a companhia. Eu acho que vai muito na linha de não adianta tomar um remédio para dor de cabeça quando você está com dor de barriga. É isso aí. Né? Essa analogia. Ou você tem uma enxaqueca crônica, né? Então, Exato, às vezes, exato. o remédio realmente tem que ser mais forte. Tem que ser mais forte, exato. Então, esse foi um modelo de projeto que a gente está entrando agora muito forte, né? Que foi construído como? Na base da confiança. Uhum. E aí, a gente olhando até para os concorrentes que a gente tem, a gente é o que está na contramão. Muitos estão diminuindo recursos no Brasil, por exemplo, estão diminuindo o time, né? E a gente não, a gente está na contramão, a gente está aumentando o time porque a gente está acreditando muito no tudo que a gente está lançando, no conhecimento do time que a gente está colocando estratégico, que traz essa bagagem que eu comentei aqui com vocês. Então, esse é uma demonstração de um resultado que a gente vem construindo, né? Que está diretamente atrelado aqui, a governança, a orquestração, né? Que você não vai ter, por exemplo, no Power Automate da vida. Né? E aí é um ponto importante que você comentou, Bruno, e a NTT tem ajudado os clientes a entender essa linha, porque é o que você falou, tá lá disponível, a pessoa sai usando sem nenhum tipo de governança e aplicando sem nenhum pré-REC, né? E a NTT tem ajudado muito os nossos clientes a entender o que é uma iniciativa Citizen Developer, o que cabe dentro Uhum. e o que não pode ficar aqui dentro. Isso que é importante. E aí nós temos pego também exemplos de tecnologias sendo mal utilizadas dentro dos clientes. A NTT fala, ó, vamos repensar aqui, porque senão você não vai sobreviver muito tempo com essa estrutura, né? Não, Então, perfeito. legal o seu ponto. Visão de futuros e polêmicas, né? Como que você enxerga, Bruno, a questão da IA generativa, né? E aí tem se falado muito dela estar matando o RPA tradicional. Você acha que realmente está matando? Você acha que eles vão coexistir? Ou você acha que nós vamos para um novo conceito onde a utilização de diversas tecnologias vai nos guiar para um novo caminho? Eles são complementares, né? Então, e acho que esse ano que passou, essa foi uma grande bobagem que soltaram no mercado, né? De que o RPA morreu. E agora a IA vai resolver tudo. Não faz o menor sentido. Se em algum momento a gente tirou atividades repetitivas do humano para colocar por uma automação, porque agora eu vou pegar uma atividade repetitiva que está numa automação, vou passar para uma IA resolver, Pagando mais caro, né? pagando mais caro. Não faz o menor sentido, né? Uhum. Então, eu vejo agora, e eu tenho uma frase que corrobora isso, que assim, antes eu como gestor de um COI, eu falava muito não. Ou alguém chegava com um projeto para mim, dá para fazer isso ou não? Hoje em dia a gente tem uma outra característica, hoje como que a gente faz isso? E quanto vai custar? Porque teoricamente hoje tudo que é digital a gente consegue resolver. Seja com uma automação barata de um RPA, seja com Power Automate, que o cara quer mover alguma coisa de um SharePoint para um e-mail, alguma coisa assim, né? Ou você vai colocar uma IA realmente para resolver uma situação grande, né? Então, hoje em dia, eu acho que está muito mais relacionado a você ter uma pessoa com um olhar de processo muito poderosa para identificar, e não só processo, mas processo e tecnologia, para identificar onde que encaixa cada elemento dentro dessa jornada, né? Mas o RPA não morreu, ele está sendo só complementado agora, né, com o IA. E acho que a nossa primeira pauta aqui foi qual que é o maior desafio disso tudo? Orquestrar tudo isso dentro de uma camada, né? Uma coisa é você ter um RPA isolado, você vai ter uma IA isolada, um agente, ou um assistente isolado, que tem um monte de coisa que é assistente, não tem nada de agente, né? E agora, realmente, o desafio maior é integrar tudo isso. Como que eu conecto tudo isso num lugar só e tenho essa orquestração, né?
Mas o RPA hoje não morreu ainda. Vai um bom tempo E aí. nem vai, né? Nem vai, nem Nem vai. vai. Ele vai passar a ser adaptado às necessidades e trabalhar sempre com o IA, né? E de fato a gente chegou na hiperautomação. Que a gente fala isso há 4 anos, hiperautomação, há 3 anos falando de hiperautomação, mas de fato a gente chegou na hiperautomação agora, né? Vamos ser sinceros entre nós aqui. Agora é o momento da hiperautomação, né? Posso complementar Claro. aqui? Eu acho que um dos grandes desafios e talvez um dos mais bacanas é o apetite da liderança técnica de cada um dos nossos times aqui, isso no dia a dia, né, dos serviços que a gente vem prestado. Esse apetite deles buscarem realmente aonde juntar automação, aonde juntar IA, como a gente estruturar para realmente melhorar todo o nosso fluxo, o nosso processo, automatizar o que for necessário e chegar lá no fim da nossa operação mostrando os indicadores, mostrando o que a gente fez de diferente. Então, eu acho que esse é um papel muito importante, é um desafio a gente ter esses profissionais muito bem capacitados, com conhecimento e com apetite de fazer diferente, de juntar, de olhar o todo e realmente entregar algo que faça diferença. A gente tem capacidade, a gente tem expertise, a gente tem todo o conhecimento e levar isso para a ponta e fazer o negócio acontecer é um desafio bacana. Perfeito. E pegando o teu gancho, o que a NTT Data tem utilizado de inteligência artificial ou do conceito de hyper automation dentro das operações para ajudar os nossos clientes, Dani? Hoje a gente vou dar um exemplo dentro das nossas operações aqui de sustentação de aplicações. Então a gente traz os nossos assets aqui de IA, a gente traz os agentes criados junto com a automação para processos desde atendimento de tickets até soluções mais elaboradas de RCA. Então, analisando mesmo causa raiz de alguns problemas para a gente trazer solução, desenho de solução e entender como que trazendo a IA para buscar informação interna e automatizando processos necessários para a gente fazer as entregas cada vez mais eficientes dentro dos nossos processos. E reduzir Então, o custo de uma operação de sustentação também para o exatamente. cliente. né? Olhando Porque- para os nossos serviços de sustentação, já tem feito uma grande diferença aqui dentro. Perfeito. Pergunta para o Bruno, essa já vai para uma polêmica legal, tá? Essa eu vou até ler, porque essa é difícil, essa pergunta, tá? Vai lá. Digital Worker, no futuro vai ter autonomia para tomar decisões financeiras ou críticas? Até onde vai o Human the Loop? Vai ter autonomia, né? Mas acho que a gente tem que ir com cautela, né? Então, a gente sabe que a IA tá aí para resolver um monte de problemas, a gente também sabe que ela vai errar pra caramba. Até isso tá realmente 100% aprovado e funcionando assim, o humano tem que estar realmente ali fazendo validações, né? Você colocando talvez o humano para não construir coisas e de fato ele aprovar coisas, né? Então acho que é importante ter esse senso até que a gente tenha realmente um modelo 100% autônomo, 100% aprovado. Então, eu acho que o Human the Loop, ele passa hoje por um caminho de cada vez mais ser aprovador de coisas, né, do que executor de coisas. Então, a gente ainda, no modelo de RPA, a gente ainda tinha o humano fazendo coisas, né, executando coisas junto com o RPA, e hoje eu vejo que cada vez mais é como um aprovador de coisas, um validador de coisas, né? Então, mas não sei por quanto tempo vai durar isso, né? A gente sabe que cada dia as coisas estão evoluindo tudo muito muda, e né? muito e tudo muda, né? E eu tinha uma frase que eu falava pro meu time de automação que é assim, ó, vocês estão muito tranquilos que nunca vai ter robô fazendo robô. E já tem hoje. Já tem. Então, na nossa próxima release de versão mesmo, você não precisa mais mapear o que você precisa fazer. Você só vai escrever o que você precisa fazer Em linguagem natural. em linguagem natural e ele vai construir uma automação para você, né? Legal. Então, aí eu voltei com o time lá e falei assim, ó, lembra aquilo que eu falei pra vocês? Esquece tudo. Eu tava Vocês estão errado. ferrados, cara. Vocês estão ferrados. Ainda bem que eu tava errado, né? É isso aí. Mas qual que é o desafio, né? Além de tudo isso, pessoas, e eu falo do time técnico agora, desenvolvedores, arquitetos, cada vez mais tem que conhecer do negócio do cliente. É isso. Cada vez mais esse vai ser o diferencial. É. Hoje, o desenvolvedor que é só desenvolvedor, Esse vai morrer. esse vai morrer. Igual a assistente telefônica morreu, né? Não vai Exatamente. precisar mais. Então, o desafio hoje realmente é
como que a gente vai construir as engenharias de prompt, como que a gente vai avançar nesse caminho, como que nosso time técnico começa a entender do negócio do cliente, como que eu entendo de energia, como que eu entendo de agronegócio, porque é ali que está o segredo, porque na hora que a gente sentar na mesa com o cliente para conversar, a gente tem que falar a mesma língua que o cliente, identificar problemas que ele não está identificando. Então, esse que é o caminho, assim, que a gente vai estar trabalhando cada vez mais. Uma pergunta aqui. Como é que vocês dois veem o risco, né, de empresas que estão ignorando ou começaram tardiamente essa modernização nesse modelo, né, utilizando ali esses pilares que nós estamos comentando aqui? Entendo que vocês têm, e nós também temos clientes que estão iniciando agora esse período de modernização com Hyper Automation e clientes que já estão muito avançados. Como você tem visto esses clientes que demoraram um pouco mais, para aderir à IA, que foram resistentes? O que eles estão fazendo? Como que a Blue Prism está ajudando eles a correr atrás e para não ficarem nesse abismo tecnológico, né? Talvez a minha resposta aqui já seja uma polêmica também, tá? Talvez quem esteja começando agora vai estar pegando o melhor cenário possível. Por quê? Você já tem um leque de ferramentas possíveis, você já tem um histórico muito grande de coisas que deram certo, coisas que deram errado, né? Então, eu nunca vejo que é um momento tarde de começar. Então, sempre é dia para você tá começando, né? Mas aí, de novo, vai de acordo com o seu negócio. Se o Perfeito. seu negócio está demorando para olhar para esse caminho, pode ser que você vai começar a perder market share, o seu preço não vai ser mais atrativo porque você tá caro, né? Então, quanto mais uma empresa grande demora para entrar de cabeça no caminho de automação, no caminho de hiperautomação, de inovação, você vai ficando para trás com o seu concorrente, né? Mas, de fato, eu comecei em 2017, por exemplo. Hoje é um cenário completamente diferente. Se começasse agora, talvez o resultado que a gente alcançou em 7 anos, alcançaria em 2 anos, em 3 anos, né? Então, hoje eu entendo que os resultados eles estão mais acelerados do que tinha antigamente, porque tem muito mais ferramenta. Então, você tem a coisa boa e a coisa ruim de estar começando tarde, né? Mas acho que nunca é tarde para começar. Esse aí é o recado do Bruno, hein, da Blue Prism. Nunca é tarde para começar, hein, clientes? É isso aí, ó. Eu gostei da Legal. frase inicial que você comentou. Você começou falando que talvez seja uma vantagem de Uma alguma vantagem? forma. Porque o mato alto, muito mato alto já foi Muito. cortado até agora, né? Mas tem muito ainda pela frente. Eu acho que um dos pontos muito importantes é esse abismo ainda tem chance de ser fechado, mas a preparação tem que ser feita e tem que começar logo. Porque existe toda uma preparação por trás, não é só chegar a implementar alguns agentes, enfim, algumas ações. Então, essa preparação tem que ser feita e agora já não dá mais. Agora já não tem mais 7 anos, agora não dá para perder mais tempo. Isso aí. E eu acho que de certa forma, esse vácuo que hoje existe, né? Falando de ferramentas de tecnologia, ele é muito mais. A gente consegue ultrapassar ele muito mais rápido, como você falou, Isso. né? De 7 Uhum. anos em 3 anos. Uhum. Acho que o que aqui pega é cultura da empresa, o quanto a empresa está apta ou aberta a adotar esses novos modelos, né? Acho que esse para mim, é o Isso X da questão. também tem um custo. Também tem. Então, tem uma preparação toda realmente para ser feita que exige dedicação. Perfeito. Acho que é Mas isso. aí você imagina falar de robô em 2017 É, versus falar de robô agora em sim. 2026, né? Uhum. Que todo mundo tem isso na mão, no celular e resolve um monte de coisa de uma forma autônoma, né? Então, até para a cultura, acho que tá um caminho mais Com curto certeza. de vocês avançarem, né? Perfeito. E aqui a gente parte para a etapa final, que é a conclusão e próximos passos, né? E aí o que eu acredito que fica claro nessa nossa conversa, né, que esse trabalho, essa forma híbrida de trabalhar já não é mais nem meta, isso já é realidade. Sim ou sim, as empresas, né, precisam ir para esse caminho para sobreviverem e serem competitivas, né? E aí, Bruno, eu queria que você fizesse aqui a sua conclusão, né, e falasse para o nosso público o quanto a Blue Prism pode, né, agregar valor às tecnologias da Blue Prism para que eles tenham uma jornada muito mais perene, mais Uhum. tranquila, sem sustos, né? Não, legal. Acho que caiu no melhor momento esse nosso bate-papo aqui, né? Que nem eu comentei com vocês.
sobre o lançamento dessa plataforma agora em abril, e de fato é para resolver essa dor. Independente se a empresa seja cliente de Blue Prism, de automação ou não, a gente é agnóstico, a gente consegue orquestrar o todo mesmo. Pode ser outras plataformas de automação, outros BPMs, mas dentro de uma camada só de orquestração. Então a gente vem muito nessa pegada de resolver o problema como um todo. Como que eu dou a tranquilidade para o meu cliente agora, para que ele veja tudo que está acontecendo em todos os processos, em tudo que está rodando, onde tem agente, onde que não tem, quanto que esse agente está consumindo de token, por exemplo, do IA, que esse é um problema gigantesco nas empresas hoje em dia. Você joga uma IA para dentro, começa a consumir token, daqui a pouco aquilo ali está um absurdo de cara e não está resolvendo nada para você, né? Então, a gente vem realmente para resolver isso. Como que a gente organiza tudo isso e, de uma forma, também libera acesso para a empresa inteira criar agente, criar automações com segurança, com governança, que acho que esse é o maior segredo, né? Eu sou um amante do VBA, então a minha trajetória, assim, eu vim de uma área contábil, eu sou contador, que vim depois para a área de tecnologia, mas muito porque eu sou um planilheiro aí, amante de VBA. E automação por automação, a gente fala que é commodity. Eu posso fazer desde um VBA, de um Python, de um Power Automate, mas qual que é o desafio? Como que eu garanto isso lá na frente? Como que... Uma coisa é eu resolver o meu problema na minha máquina num dia. Agora, como que eu vou fazer um fechamento contábil de uma empresa que é globalizada, por exemplo, né? Então, isso você não consegue com ferramentas desse sentido. Então, realmente, a gente vem numa camada superior para organizar tudo isso e dar governança e segurança para os nossos clientes. Legal. Né? E acho que é um trabalho que a gente faz juntos, né? A NTT Data, assim como a Blue Prism, para elevar esse nível de serviço e esse nível das operações dos nossos clientes. Mas aí, Dani, quais são suas considerações para o setor? Como que você tem visto isso? Eu Né? acho que é dentro do setor de utilities, assim como nos outros setores que a gente atende, é realmente elevar o nível das nossas operações. Então, a gente tem aqui operações de serviços e operações de muitas áreas, e a gente utiliza, a gente precisa, e é o que a gente vem fazendo com uma área bem estruturada, é utilizar a IA, a automação em conjunto, para realmente elevar o nível do que a gente oferece e, de novo, a gente precisa ter olhar no negócio do cliente. Como você falou, se o desenvolvedor na ponta não tiver esse olhar, a gente não chega. Então, é desse modo que a NTT Data como um todo vem trabalhando e construindo os profissionais que tem aqui e prestando o serviço que a gente leva para os nossos Maravilha. clientes. Isso aí. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês. Bruno, obrigado por ter sido locomovido até aqui. A gente sabe que andar em São Paulo não tá fácil, né? É. Dani, obrigado pela sua presença Obrigada. também. E é isso, pessoal. Nós agradecemos a presença de vocês. Um obrigado a todos. Ok.